Embora não façam parte de um curso de geometria analítica, eu aproveito a ocasião para expor alguns fenômenos que são idealmente descritos usando equações e gráficos, ou seja, as ferramentas da geometria analítica. A onda senoidal é uma função matemática que descreve uma oscilação suave e repetitiva. Por ela ser repetitiva, é também chamada de periódica e seu período é de 360 graus ou 2π radianos. Sua forma mais básica em função do ângulo x é mostrada nessas figuras. A frequência da onda senoidal é o número de vezes que ela se repete num intervalo de tempo. Por exemplo, a distribuição de energia no Brasil é de 60 Hz, isto é, 60 ciclos da onda seno são repetidos a cada segundo. Já as ondas de rádio e telefonia são repetidas milhares de vezes por segundo. Por que a corrente elétrica alternada é senoidal? A corrente elétrica alternada tem um padrão de onda senoidal, pois é o resultado do movimento circular de um gerador. Um gerador de energia elétrica é uma máquina que gira como um motor ao contrário, isto é, enquanto o motor consome energia elétrica e produz energia mecânica, a turbina gera energia mecânica da corrente da água ou de um rio ou mesmo pelo giro manual e o gerador produz energia elétrica. O rotor gira entre dois polos induzindo a corrente senoidal, mas o padrão de onda senoidal também ocorre naturalmente na natureza, incluindo as ondas do mar, as ondas sonoras e as ondas de luz. Um padrão senoidal também pode ser visto nas temperaturas médias diárias de cada dia do ano. Luz, eletricidade e magnetismo são manifestações do fenômeno da radiação eletromagnética. A energia eletromagnética é composta de flutuações da energia elétrica e campos magnéticos. Os campos elétricos e magnéticos oscilam de uma forma senoidal perpendicularmente um ao outro, e os movimentos das ondas combinadas é em uma direção perpendicular a ambas as oscilações. Essa energia também vem em muitas outras formas que não são detetáveis com os nossos olhos, tais como os raios infravermelhos, as ondas de rádio, os raios X, os raios ultravioleta e os raios gama. Para o ouvido humano, as ondas senoidais puras ou combinadas de maneira harmônica produzem sons agradáveis como os da música. Já quando um som é composto por ondas senoidais combinadas aleatoriamente, soará barulhento como um ruído de estática. O crescimento exponencial. Uma função exponencial é do tipo y igual a elevado a x, onde a maior que zero. Todas as curvas a elevado a x passam pelo ponto 0,1, pois para x igual a 0, y igual a elevado a 0, que é igual a 1. Para a maior que 1, as curvas crescem para a direita, e para a entre 1 e 0, as curvas crescem para a esquerda. Existem muitas quantidades na natureza que são governadas pela função exponencial do tipo q igual a q0 e elevado a kt, em que q0 é um valor positivo de uma quantidade qualquer presente no tempo zero, k é uma constante diferente de zero e e é constante de Euler. Se k for positivo, a equação crescerá sem limite, sendo chamada de equação de crescimento exponencial. Se k é negativo, a equação tenderá a zero, sendo chamada de equação de decaimento exponencial. Por exemplo, uma epidemia geralmente é causada porque o crescimento de bactérias que vivem em uma certa cultura é proporcional ao número de bactérias que na cultura em um dado instante. Se o crescimento de uma colônia de bactérias com 500 bactérias presentes inicialmente é dado por q igual a q0 e elevado a 0,195t, depois de 12 horas a quantidade de bactérias será dada por essa expressão igual a 5,2 milhões. Observando o exemplo, nossa tendência é concluir que o número de bactérias ou de uma população qualquer cresce ilimitadamente sem restrições. Entretanto, existem diversos fatores limitantes do crescimento, tais como morte natural, escassez de alimentação, guerras, etc. Se assim não fosse, a Terra estaria superpopulada de bactérias e gente. O mesmo fenômeno
Porém, com crescimento negativo, se dá com isótopos radioativos que decaem exponencialmente a uma taxa que cai à metade na chamada meia-vida. Decaimento radiativo é o processo pelo qual o núcleo atômico de um átomo instável perde energia, emitindo partículas ionizantes. Por exemplo, todos os seres vivos contêm um nível de 100 mg de elemento radioativo carbono 14 em seu corpo, e depois que morrem, esse nível começa a decair segundo esta fórmula, em que T está expresso em anos. Então, após 1000 anos, ainda haverá 80 mg de carbono 14 no fossilizado. Por isso, através do conteúdo radiativo, conseguimos determinar a idade de um fóssil. Quanto tempo levará para que o nível de carbono 14 caia para 1 mg no corpo? O conceito importante a entender aqui é que a variação de uma dada quantidade em um dado instante depende da quantidade existente naquele instante. Assim, a remuneração de um investimento em um dado instante depende do capital existente nesse instante. A taxa de crescimento de bactérias depende do número de bactérias nesse instante.